Alô pessoal, aqui é Orlando Mazzini falando. Seja bem-vindo novamente ao canal da Mazzini Engenharia. Este é o canal onde iremos apresentar temas e questões relacionadas à parte técnica e conceitos que são indicados pela indústria de veículos em geral. Muitos desses conceitos não são objeto mesmo de discussões nas universidades de engenharia mecânica, mas são de interesse por questão do entendimento da aplicabilidade de regras, de normas, de leis, ok? Então, assim, como nós já apresentamos em vídeos anteriores, aqui vamos tratar as questões que envolvem as regulamentações veiculares, testes de validação, recomendações e práticas para soluções aplicadas para a homologação de diversos tipos de veículos, né? Então, você que trabalha com a indústria de veículos, com transformadores, estudante, professor ou mesmo interessado simplesmente por esses temas, aqui vai encontrar informações que são bastante interessantes para esclarecer suas dúvidas, e caso você tenha necessidade de alguma informação adicional, você pode entrar em contato com a gente, ok? Então inscreva-se no nosso canal para você receber as notificações de nossas novas publicações e ficar atento então às novidades, especialmente quando saírem novas publicações. E você ficar informado então quando sair os novos vídeos, ok? Neste vídeo vamos apresentar alguns conceitos para que você entenda mais visualmente a classificação de veículos pelas regulamentações e normas. Então é interessante comentar que na minha experiência profissional eu mesmo percebi que havia uma certa dificuldade das pessoas assim decorar, né, reter esses conceitos. Mesmo dentro da engenharia das montadoras sempre há dúvidas sobre a classificação veicular, né? Então, ou seja, assim, quando considera-se um determinado projeto de veículo, como que ele é classificado para saber quais as normas que impactam, né? Então, essa classificação é muito importante, pois vai definir as regras de concepção a serem aplicadas e os testes de validação que depois vão ser necessários para a homologação do veículo, ok? Lembro que, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, nós falamos sobre homologação de veículos, né? Seria interessante você ver antes lá, porque assim dá continuidade com os temas, né, na sequência. Bom, o primeiro conceito importante que nós temos a apresentar é escopo, em inglês scope. Aparece também como campo de aplicação em algumas normas, né? Então significa a abrangência da regra, ou seja, vai indicar quais os tipos ou categorias de veículos que são afetados por uma determinada norma, regra ou lei. Também aparece como sinônimo a expressão campo de aplicação. Então, é aqueles tipos de veículos que devem cumprir com essa regra. Normalmente, se tem também um conceito bastante usual, que é o PBT, ou peso bruto total. Então, uma norma determinada se aplica conforme o peso dos veículos. Então, assim, peso bruto total significa o valor da massa autorizada para um veículo, ou seja, considera o peso dos veículos com todos os fluidos necessários para rodar normalmente, com tanque de combustível cheio, pelo menos 90%, né? Mas toda a carga total permitida pelo veículo com seus ocupantes, bagagens, essas coisas. Então, ou seja, é o veículo carregado. Então, esse é o valor do PBT. É o peso do veículo mais o peso da carga que ele pode transportar. Bom, nós temos a classificação segundo a norma ABNT, NBR 13776, né, que ela divide os veículos em categorias L, M, N e O. Okay? Então, os veículos L são veículos de até 4 rodas, né, seriam os quadriciclos. L1 seriam, como exemplo, essas pequenas motonetas, né, ciclomotores, scooters, ou seja, são veículos com 2 rodas até 50 centímetros cúbicos de cilindrada, né, e velocidade que vai até 50 km por hora. L2 são triciclos pequenos, ou seja, veículos com 3 rodas até 50 cilindradas e velocidade de até 50 km por hora. Então a diferença entre as duas categorias é um que tem 2 rodas, outro tem 3 rodas. O L3 seriam as motos, né, veículos de 2 rodas com mais de 50 cilindradas e velocidade superior a 50 km por hora. Aí então a gente encontra a maior parte das motocicletas que nós
conhecemos, que normalmente vemos nas nossas cidades. São a categoria L3, L4, já são triciclos, mas é um triciclo com posição assimétrica, né? Seria a moto com um sidecar, né? Então seria uma cilindrada acima de 50 cilindradas e velocidades superiores então a 50 km por hora. Dando continuidade à categoria L, nós temos o L5, que são os triciclos com posição simétrica entre os eixos, né? Então, e distribuição de peso. Então eles têm mais de 50 cilindradas e velocidades superiores a 50 km por hora. Então entre o L4 e o L5 a diferença é a questão da simetria com relação ao eixo longitudinal. L6 são quadriciclos. No quadriciclo se divide em duas categorias: veículos de 4 rodas com potência até 4 kW apenas e massa e vazio de até 350 kg. Inclui motores de até 50 cilindradas e a velocidade máxima de 45 km por hora. Então são veículos bastante pequenos, é uma categoria, vamos dizer, relativamente nova. E nós temos também o L7. O L7 também são quadriciclos com uma potência limitada a 15 kW e peso vazio de 400 kg, ou se for um veículo de carga, como aparece ali na imagem à direita, pode chegar a 550 kg. Se eles forem elétricos, cabe comentar que em ambos os casos dos quadriciclos, se eles forem elétricos, desconsidera-se o peso da bateria, tá? A bateria de força desse veículo. Tá? Então as velocidades, no caso do L7, pode chegar a 90 km por hora. Esses L6 e L7 estão em vermelho aí, porque esses conceitos não foram inclusos na norma BNT ainda. Então a nossa norma BNT não está atualizada com esses conceitos, apesar de serem categorias já previstas pela regulamentação brasileira, pelo Denatran. Essa é a observação. Então são os quadriciclos. Bom, dando continuidade à classificação de veículos, nós temos os veículos da categoria M, que são veículos para transporte de pessoas. M vai para pessoas e se divide basicamente em menos de 9 assentos, né? Então incluindo o motorista, e mais de 9 assentos. Nos veículos da categoria M1, eles não consideram um limite de massas, então a gente não vai precisar levar em consideração aquela questão do IPBT que nós falamos antes, logo a seguir vai aparecer. Bom, então aí se contém veículos como esses exemplos que vocês podem ver as imagens aparecendo, e são veículos de até então 9 posições. Aí nós vamos ter os automóveis, caminhonetes, automóveis, caminhonetas, utilitários, conversíveis, os hatchbacks, station wagons, sedãs, vans, esportivos, SUVs e outros. Para veículos com mais de 9 assentos, aí a questão de massa, né, o PBT vai importar. Nós temos até 5 toneladas de PBT, nós temos os veículos chamados M2. Então são veículos que transportam 10 ou mais passageiros, né, mas até o limite de 5 toneladas de PBT. E acima desse limite, nós temos os veículos chamados M3, os ônibus. Então são os ônibus tanto urbanos quanto rodoviários são da categoria M3. Depois nós temos a categoria dos veículos N, que são os veículos para o transporte de cargas. Os veículos de transporte de cargas têm outros limites no caso para PBT. No caso, até 3,5 toneladas eles são classificados como N1. Então, até 3,5 toneladas, inclusive, né? Então, peso PBT menor ou igual a 3,5 toneladas. Aí se incluem esses furgões, os furgões pequenos, mesmo que sejam inacabados, ou caminhonetes, né? Então, ou picapes, como a gente também chama comumente. Então, independente de ser cabine dupla ou cabine simples, são veículos que têm uma finalidade principal, vamos dizer assim, o transporte de cargas. Então ele se enquadra como veículo N. Caminhonetes, picapes, furgões, chassi cabine, esses são os conceitos que eu acabei de falar. N2
entre 3,5 toneladas e 12 toneladas. Aí nós temos os caminhões. Então, inacabados ou já com acabados, isso vai diferenciar a questão da carroceria. Carroceria fechada, carroceria aberta, plataforma para transporte de veículos, né, veículo de socorro. Aí nós temos diversas categorias, mas pelo PBT ele seria um caminhão M2. E acima disso nós temos os M3, que são os caminhões e caminhões tratores, né? À esquerda nós temos um exemplo de um caminhão trator, né? É um veículo, mas ele tem à parte um semi-reboque ou um reboque que é acoplado a ele. Dando continuidade, nós temos os veículos da categoria O, que são os reboques e semi-reboques. Até 0,75 toneladas ou 750 quilos, nós temos os reboques O1, que são os pequenos reboques que nós conhecemos para um uso assim mais particular, né? Particular que eu quero dizer pessoal, né? Entre 0,75 e 3,5 toneladas nós temos os O2, que são os reboques um pouco maiores. O3 entre 3,5 toneladas e 10 toneladas, são reboques um pouco maiores. E O4 é acima de 10 toneladas. Aí nós temos os grandes reboques e semi-reboques. Semi-reboques são aqueles veículos que têm um acoplamento encaixado pela chamada quinta roda, ok? Então ela é apoiada em cima. Quando tem um engate daquele tipo mais convencional, ele é considerado um reboque, então ele tem um engate fixo. Bem, aqui nós ilustramos e finalizamos os conceitos da classificação veicular. E assim nós esperamos que essas informações possam ter ficado claras, primeiramente, né? Que tenham sido úteis para você. Convidamos para que você se inscreva no nosso canal, para que esteja informado dos próximos vídeos, e se gostou desse daqui, então deixe lá seu like. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.